feliz de estar aqui junto com vocês, especialmente para falar do tema que eu fui chamado para falar hoje junto com vocês. Eu fui chamado para falar sobre amizades espirituais. E eu acredito que esse tema é extremamente importante. Esse é um tema urgente em nosso meio. Por quê? Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você reparar e olhar para a nossa sociedade contemporânea, nós estamos adoecendo. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente, são inúmeros transtornos. Dizem que a profissão do futuro são os psicólogos e os terapeutas, porque eles estão enriquecendo, porque as pessoas estão enlouquecendo e as pessoas estão em busca de ajuda. E a pergunta que nós levantamos diante de tudo isso é: bom, mas o que está acontecendo? Nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos desesperados, estamos ansiosos, uma série de coisas tem acontecido e nós paramos para nos perguntar: o que está acontecendo? Qual é o problema da nossa sociedade? Qual é o problema que está acontecendo conosco? E nós podemos apontar várias razões. Nós poderíamos citar vários motivos e causas desses transtornos, desses problemas que nós estamos enfrentando. Mas hoje eu quero apontar uma coisa que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos buscando hoje aqui: relacionamentos, amizades espirituais. Se você parar para pensar, quando Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, apresenta para nós a criação de Deus. E Deus, no primeiro dia, Ele olha para o primeiro dia, para aquilo que Ele fez, e a Bíblia diz que tudo ficou bom. Segundo dia, Deus olha e diz: tudo ficou bom. Terceiro dia, quarto dia, até o último dia, que Deus olha para a sua criação e Ele diz: ficou muito bom. E de repente Deus olha para a criação, mas Ele percebe que há uma coisa que não está boa. E o que não estava bom? Não é bom que o homem esteja só. Então, antes da queda, antes do pecado, havia uma coisa na criação que ainda não estava boa. Não é bom o homem viver sozinho, não é bom o ser humano viver sozinho. Isso significa que nós fomos criados para relacionamentos. Deus percebeu no início da criação que o ser humano precisava de uma companheira, precisava de um companheiro, precisava de relacionamentos. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Então, a solidão é um dos problemas que nós temos enfrentado hoje. E isso é tão interessante, não é? Porque nós estamos vivendo a era da hiperconexão. Nós nunca estivemos tão conectados. São inúmeras redes sociais, inúmeros sites de relacionamentos. Mas o que um filósofo disse é que a hiperconexão, ela tem gerado hipersolidão. Esses sites de relacionamento, as redes sociais, geram uma falsa sensação de amizades. A revista Veja lançou uma reportagem alguns anos atrás de capas chamada sozinhos.com, em que ela disse o seguinte: vários estudos têm reforçado a tese de que as redes sociais aumentam significativamente a solidão. É como se os participantes dessas páginas na internet estivessem sempre rodeados de pessoas, mas não pudessem contar com nenhuma delas por uma relação mais próxima. Algum tempo atrás eu vi o anúncio de uma mãe que criticou no Facebook os 1.082 amigos da sua filha que se suicidou. Essa jovem, ela postou nas suas redes sociais que estava com depressão e que ela ia tirar a sua vida. E ninguém surgiu para ajudar ela. Ela simplesmente tirou a vida dela. E tudo que ela recebeu no seu post foram piadas como resposta. Ela postou: tomei meus remédios, estarei morta em breve. Adeus a todos. Não é triste isso? Tão conectados, tantos seguidores, tantos amigos, mas pessoas com quem nós não podemos contar de fato. Então hoje nós temos vivido esse momento da banalização dos relacionamentos. Hoje as relações são extremamente frágeis.
Hoje nossas relações são baseadas em curtir, nossas relações são baseadas em seguir, são baseadas em bloquear, em excluir, em criticar, em comentar. São relações online, são relações virtuais, são relações banais, mas não são relações reais, verdadeiras, significativas e profundas. Isso tem gerado relações frágeis e utilitaristas. Isso tem gerado também uma mentalidade individualista. Reina entre nós uma mentalidade individualista de que tudo é para nós, tudo é para minha realização pessoal, tudo é sobre mim. Então, nós temos perdido essa habilidade de se relacionar e se esvaziar e construirmos laços fortes e duradouros na nossa vida. É por isso que falar sobre amizades é tão importante. Falar sobre relacionamentos significativos, como amizades espirituais, é um tema essencial entre nós. Porque a alternativa à solidão não necessariamente é o casamento. Muitas vezes nós priorizamos o casamento como aquilo que vai saciar o problema com a nossa solidão, o problema de ficar sozinho, mas a resposta para a solidão não é necessariamente o casamento, mas a resposta para a solidão são amizades espirituais, relacionamentos significativos. Por isso que nós precisamos cultivar amizades verdadeiras. Alguns dizem que as amizades verdadeiras são poucas. Milton Nascimento disse naquela música que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Amigos são poucos. Já tem outros que são adeptos de muitas amizades. Como disse Roberto Carlos, ele tem uma música em que ele diz: eu quero ter 1 milhão de amigos. Então não importa se são poucos amigos ou se são muitos amigos, mas nós precisamos construir, cultivar amizades genuínas. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade das amizades. Um amigo é algo muito precioso. Jesus mesmo na palavra virou para os discípulos dele e disse: eu já não os chamo mais de servos, eu agora os chamo de amigos. Jesus tinha amigos. Jesus, no momento mais sombrio da sua história, da sua vida terrena, no momento em que ele vai para o Getsêmani, diante da crucificação, quem ele chama para estar com ele? Ele chama os amigos dele para o acompanharem. Mas eu conheço pessoas que não têm amigo nenhum. Eu conheço gente que prefere viver isolada, gente que prefere viver sem ninguém por perto para incomodar. Eu conheço pessoas que não têm amizades porque têm dificuldade de fazer amigos. Pessoas que passaram por inúmeras decepções e têm muito medo de serem feridos novamente. Então nós precisamos aprender sobre amizades, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Amizades espirituais são essenciais e eu gostaria de encorajar você a ter amigos espirituais. Para isso eu quero te convidar a abrir um texto na Bíblia, e é nesse texto que eu quero trabalhar hoje, Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Nós temos ali a história da cura de um paralítico. Aquele paralítico tinha 4 amigos que vão levá-lo até a presença de Jesus. Lucas capítulo 5, e hoje é sem PowerPoint. Quem me conhece sabe que eu uso muito PowerPoint, eu cansei de PowerPoint, tá? Hoje o PowerPoint é a Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia, tá? Você nem veio preparado. Fala, vai ter PowerPoint lá. Você tem que parar com essa de PowerPoint, tá? Tem que olhar na palavra. Então, se você não trouxe sua Bíblia, liga seu celular, ok? Por quê? Porque a gente vai abrir vários textos da Bíblia hoje para falar sobre amizades espirituais. Então, o primeiro texto, e nosso texto base de hoje, é a história do paralítico e seus amigos. Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Todo mundo achou? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim: certo dia, me acompanhe aí, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia,
da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Versículo 18: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão, era muita gente. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensaram: quem ele pensa que é? Isso é uma blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou. Jesus pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Olhando para esse texto, para essa história, eu quero mostrar para você o que não é uma amizade. E eu quero mostrar para você o que é, de fato, uma amizade espiritual. Em primeiro lugar, o que não é um amigo. Não é um amigo aquele que vive de criticar você. Se você olhar para essa história, você vai ver que ali naquele momento estavam homens, os fariseus e os mestres da lei. E o que esses homens faziam era criticar. Eles estavam sempre criticando o que Jesus fazia, eles criticavam as pessoas que procuravam a Jesus, eles viviam de criticar. E a primeira coisa que eu quero te dizer que um amigo não é que um amigo não é alguém que vive de criticar você. Alguém que vive, sempre tem uma palavra negativa a seu respeito. Agora, eu não estou dizendo que um amigo não pode criticar, muito pelo contrário. Eu acredito que os amigos devem nos criticar. Nós precisamos de amigos que nos corrijam. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículos 5 e 6, diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então nós precisamos de pessoas que nos corrijam, que nos confrontem, que nos orientem, que nos encorajem, visando o nosso bem. Mas não é amigo aquele que vive só de criticar, e vive de falar mal, e vive de nos desencorajar. Também não é amigo aquele que não faz parte de uma solução. Porque aqui existe uma diferença. Existem 4 homens que decidiram ajudar aquele paralítico. Eles buscam uma solução, eles visam o bem daquele amigo que eles têm. Mas os fariseus não se importam. Os fariseus, eles não têm uma solução, eles apenas querem criticar. Você já conheceu pessoas assim? Você já viu aquela charge, que é a charge fila para criticar? A fila está cheia. E existe a outra fila, é a fila para aqueles que querem fazer parte da solução. Aquela fila está vazia. Então, a fila dos que querem criticar, a fila dos que querem reclamar, a fila dos que querem falar mal, essa fila é grande, mas a fila dos que querem fazer parte da solução, a fila dos que querem ajudar, a fila dos que querem fazer a diferença, a fila daqueles que querem ajudar as pessoas, essa fila está cada vez mais vazia. Um amigo espiritual não é alguém que vive de criticar você e não é alguém que não faz parte da solução. Mas então o que é uma amizade espiritual? E olhando para essa história, para esses 4 amigos do paralítico, eu quero te mostrar pelo menos 5 marcas de uma verdadeira amizade espiritual. A primeira delas é que uma amizade espiritual, ou amizades espirituais, são capazes de carregar você. Amizades espirituais são capazes de carregar você. O versículo 18 diz: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Existem ocasiões na vida que nós temos condições de carregar alguém.
Mas existem momentos da vida que nós precisamos ser carregados. Existem momentos na vida em que nós estamos bem e nós somos o norte de alguém, nós somos o esteio de alguém, nós somos o apoio, nós somos o suporte para alguém, nós estamos carregando as pessoas ao nosso redor nesses momentos. Então um amigo espiritual é alguém que tem a capacidade de te carregar quando você está passando por um momento difícil. Mas há dias que nós carregamos, que nós ajudamos, mas há dias que nós precisamos ser carregados. Há dias que nós não estamos tão fortes quanto nós deveríamos. Todos nós precisamos ser carregados em algum momento da vida por demandas variadas. Nós temos demandas espirituais, nós temos demandas emocionais, nós temos demandas físicas, nós temos demandas financeiras, nós temos problemas na nossa vida. Aliás, todos nós, de alguma forma, somos parecidos com o paralítico. Todos nós temos um tipo de paralisia na vida. Talvez não seja uma paralisia física, mas seja uma paralisia emocional. Talvez você tenha um amigo aqui que está paralisado emocionalmente, está estagnado, ou está sofrendo, está depressivo, está passando por um momento difícil. Talvez você tenha um amigo paralítico espiritualmente, alguém que não está crescendo na sua fé, alguém que precisa ser carregado. Talvez você tenha um amigo paralítico financeiramente, alguém que está passando por um momento difícil. Muitos aqui talvez passaram pelo divórcio, e o divórcio é um momento em que nós passamos por momentos difíceis financeiros. Então uma amizade espiritual, amizades espirituais são capazes de carregar você. São pessoas que assumem esse desafio de estar ao teu lado e te ajudar nos momentos difíceis. E como essas pessoas são importantes. Eu não sei quem viu ano passado, mas aquele youtuber famoso, PC Siqueira, ele tirou a própria vida dele. Um dos primeiros youtubers, um cara extremamente famoso, conhecido, popular, mas ele passou por um momento difícil da vida, quando ele foi cancelado, quando foi descoberto a respeito dele um problema na vida dele. E depois daquilo as pessoas se afastaram. Ele não tinha mais amigos. Um homem que tinha tantos amigos, todo mundo queria ser amigo daquela pessoa famosa, mas quando surgiu o problema na vida dele, quando o pecado dele se evidenciou, quando a paralisia dele se evidenciou, ele não tinha ninguém para ajudar. E sabe o que aconteceu? Ele tirou a própria vida dele e disse que no enterro dele não tinha ninguém. Não sei se você viu essa foto, mas só os familiares estavam lá. Como é triste nós passarmos por momentos difíceis da vida e não termos ninguém para nos ajudar. Deixa eu te mostrar uma outra história. Existe a história de um outro paralítico na Bíblia. Qual é a diferença entre esses dois paralíticos? Um paralítico tinha amigos, o outro paralítico não tinha amigos. João capítulo 5, se você quiser abrir lá, João capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte, olha só. Um dos homens, Jesus chega no tanque de Betesda, e havia ali muitas pessoas, mas um dos homens, diz o João capítulo 5, versículo 5 diz, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, 38 anos, paralítico, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? E o homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Não consigo, Senhor, pois eu não tenho amigos. Eu não tenho quem me carregue. Eu não tenho quem me ajude. E tem muita gente que está sofrendo há muitos anos, sabe por quê? Porque não tem amigos. Amizades espirituais são capazes de carregar você. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se.
amizades espirituais são capazes de carregar você. Essa é a primeira marca de uma amizade espiritual. A segunda marca de uma amizade espiritual nesse texto é que amizades espirituais te aproximam de Jesus. Amizades espirituais te aproximam de Jesus. O versículo 18 continua dizendo, né? O texto disse: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Ele termina dizendo: tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Para onde os amigos estavam levando o paralítico? Até Jesus. Amizades espirituais nos aproximam de Jesus. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Para onde as tuas amizades te levam? Para onde as tuas amizades estão te levando? Tuas amizades estão te levando para mais próximo, mais perto de Jesus? Ou tuas amizades estão te afastando de Jesus? E aqui nesse momento eu quero te convidar a pensar nas tuas amizades, a refletir sobre isso. Porque existem pessoas que nós chamamos de amigos, mas são pessoas que nos afastam de Jesus. Os verdadeiros amigos e amizades espirituais que Deus quer nutrir no nosso coração e no nosso convívio, é gente que vai nos aproximar dele. Portanto, escolha amigos que o levem a Cristo. Escolha amigos que o levam para Cristo. E talvez existam alguns aqui que estão começando a sua caminhada cristã. E para quem está começando a sua caminhada cristã, eu quero te convidar para parar e perceber que nesse momento, no começo da sua jornada, vão surgir amigos que vão tentar te desviar do propósito de Deus na tua vida, te chamando para ir para ambientes que não te aproximam de Jesus. Ambientes que não glorificam a Deus. E eles vão fazer de tudo para que você vá. E eles vão dizer: porque desde que você ficou crente, você ficou muito chato. Vem comigo, eu vou pagar para você. Hoje a conta é nossa, só vem com a gente. Se você é novo na fé, é muito provável que você ainda tenha amigos que vivem em ambientes que Jesus jamais iria. Isso não quer dizer que você não possa ter amigos que não amem a Jesus. Nós precisamos ter. Nós precisamos levar os nossos amigos a Jesus. Mas talvez você ainda está em um momento vulnerável da tua jornada cristã. E você tem gastado mais tempo com esses amigos que te afastam, ou com os amigos que querem te aproximar de Jesus, te levar até Jesus. Um amigo de verdade vai sempre te aproximar de Jesus e não te afastar dele. Um verdadeiro amigo sempre vai te levar para ambientes que te aproximam de Jesus. Um verdadeiro amigo espiritual sempre vai te ajudar a cultivar hábitos na vida que te aproximam de Jesus. Se você tem amigos que cultivam hábitos que não te aproximam de Jesus, questione essa amizade. Procure amigos espirituais. É disso que nós estamos precisando urgentemente. Deixa eu te mostrar algumas características de um amigo espiritual que te aproxima de Jesus. Primeira característica de um amigo espiritual que te aproxima de Jesus: é um amigo que te ajuda a crescer na fé. É alguém que entendeu que o plano de Deus na tua vida é que você se torne um discípulo maduro de Jesus. Esse é o grande plano de Deus para as nossas vidas, que a gente amadureça. E esse amigo está preocupado com a tua maturidade na fé. Ele quer te ajudar. E, portanto, ele não somente vai te ajudar a crescer na fé, mas amigos espirituais também te ajudam a sair da zona de conforto. Porque nós temos uma tendência a sempre buscar a zona de conforto. E isso acontece em muitas amizades também. Tem amizades que entram na zona de conforto. Mas amigos espirituais são aqueles que querem realmente te ajudar a crescer, e eles querem te ajudar a sair da zona de conforto. E imagina isso, o paralítico. Você acha que foi fácil para o paralítico sair da casa dele, ser carregado numa maca,
E aí quando chegaram naquele lugar, a multidão toda estava lá, os amigos sobem na casa com ele na maca, e aí abrem o telhado e colocam ele por entre o telhado, descem até a presença de Jesus. Você acha que foi fácil para o paralítico viver nessa instabilidade, nessa loucura, nessa insegurança, dessa fé dos amigos dele? Não foi fácil, ele teve que sair da zona de conforto. Mas os nossos amigos nos encorajam a sair da nossa zona de conforto, porque eles sabem que nós precisamos disso para nos tornar mais parecidos com Jesus, para nos aproximarmos de Jesus. Portanto, amigos espirituais te ajudam a crescer na fé, eles te ajudam a sair da zona de conforto, e amigos espirituais têm conversas que edificam. Amigos espirituais têm conversas que edificam. Porque tem muitas amizades que nós temos cultivado que muitas vezes não tem conversas que edificam. São conversas que falam mal de outras pessoas, conversas que te levam a pecar. Amigos espirituais não te levam a pecar. Amigos espirituais verdadeiros não te colocam numa roda de fofoca. E muitas vezes nós entramos nessa roda de fofoca e um está falando mal do outro, o outro está falando mal do outro, e sejamos sinceros, a gente começa a coçar, eu também sei algo de alguém, eu quero fazer parte da roda, não é? Eu também sei algo e coça, eu preciso contar, que todo mundo vai virar e falar assim, Então amigos espirituais não te levam a pecar, amigos espirituais têm conversas que edificam. E eu nunca esqueço algo que marcou minha vida assim profundamente. Quando ano passado eu estava lá no México, num grupo de amigos líderes americanos e mexicanos, uma mesa muito íntima. E esses cerca de 5 ou 6 pastores, um deles, a gente estava conversando, dando risada, que amigos gostam disso, né? Amigos gostam de dar risada e contar piada. E de repente um desses líderes virou e disse o seguinte: olha, a gente sempre senta nessa mesa e a gente fala sobre nosso sucesso. A gente sempre fala sobre nossas vitórias. Mas e se a gente falar hoje sobre nossos pecados? E se a gente abrir aqui na mesa quais são nossas fragilidades, nossas fraquezas, e a gente orar um pelo outro? E a mesa ficou cri, 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 cri. Porque nós não estamos acostumados com esse tipo de relacionamento. Nós evitamos tanta proximidade. De alguma maneira, nós construímos muros em algum determinado momento, em algumas áreas da nossa vida que nós não queremos tratar, que nós não queremos abrir, que nós não queremos reconhecer diante das pessoas, coisas que nós escondemos, são segredos. Mas amigos espirituais verdadeiros não têm medo de compartilhar seus pecados, suas fraquezas, e repartir ali e encontrar ajuda. Amigos que vão te carregar, amigos que vão orar por você. E ali eu compartilhei minhas fraquezas. Ali cada um daqueles pastores amigos compartilhou as suas fraquezas, e sabe, talvez nós precisamos começar a quebrar esse status quo das nossas relações, de que brasileiro é assim, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. E já aconteceu com você, quando você pergunta assim, ah, tá tudo bem, e a pessoa vira e fala assim, ah, tá mais ou menos, você fica assim, e agora, o que eu faço? Não pode falar tá mais ou menos, a regra é, perguntei, tá tudo bem, ainda que esteja ruim, fala, tá tudo bem. Porque a gente não quer adentrar a vida das pessoas, a gente não quer carregar ninguém, porque já basta carregar os nossos próprios problemas, não é quanto mais carregar os problemas de outra pessoa. Então amigos espirituais, eles te aproximam de Jesus, te fazendo crescer na fé, te ajudando a sair da zona de conforto, tendo conversas que edificam, não te levando a pecar, e mais, amigos espirituais falam a verdade. Amigos espirituais estão dispostos a nos ferir por amor. Abre lá Provérbios 27. Provérbios capítulo 27. É um texto muito importante sobre amizade. Eu quero que vocês grifem, guardem esses textos que a gente está analisando hoje aqui, porque são textos importantes. Olha o que diz Provérbios 27, 5.
Provérbios 27:5 diz: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. Versículo 6: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Você tem um amigo sincero que fala a verdade para você? Porque nós precisamos de amigos assim. Gente, nós somos pessoas ruins. E muitas vezes aquilo que nós queremos, muitas vezes aquilo que nós desejamos, não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E nesses momentos, nós ficamos cegos pelos nossos desejos. E ali nós precisamos de amigos de verdade, que são corajosos para falar a verdade para nós, porque eles se importam com a nossa vida. Ainda quarta-feira, eu estava com um homem divorciado, passando por um momento muito difícil. E eu tenho construído uma amizade com ele. Tenho carregado ele nesse momento. E um dos grandes problemas que levou ao término do casamento dele, segundo a esposa dele, é porque ele era uma pessoa que só pensava em si mesmo. E nós estávamos conversando, e ele sofrendo muito, muito, muito essa pessoa, e ele virou para mim, e ele disse o seguinte: Tiago, eu fui no terapeuta, e tenho conversado com muitos amigos, e eu acho que eu descobri qual é o meu problema. E eu falei: puxa, que bom, qual é o seu problema? Eu acho que eu preciso me amar mais. Naquela hora eu respirei, e disse: Jesus, o que eu faço agora? Não tem momentos nas nossas amizades que a gente está ouvindo algo e a gente se cala, porque a gente tem medo de magoar o nosso amigo. A gente fica calado. Você quer saber se eu fiquei calado? Eu não fiquei. Não foi fácil, mas eu falei para ele: fulano, nós temos construído uma amizade. Eu quero ser bem sincero contigo. Eu acredito que se amar, essa questão de você se amar demais, é justamente a razão pela qual as coisas não deram certo no seu casamento. E deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para ele: sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Não é que você se ame mais. O plano de Deus para a tua vida é que você pense menos em si mesmo. Porque isso é ser humilde. Sabe, uma coisa que eu tenho entendido na minha vida: Deus não quer que a gente seja incrível. Deus não quer que o Tiago seja incrível. Deus quer que o Tiago seja humilde. E Deus está disposto a fazer muitas coisas para me tornar uma pessoa humilde. E eu falei para ele: humildade não é você pensar menos de si mesmo. Humildade é você pensar menos em si mesmo. Essa é a razão pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas quem vai falar isso? Ninguém quer falar isso. Nós não falamos mais a verdade, mas o texto está dizendo: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Então, amigos espirituais, eles falam a verdade, eles estão dispostos a nos ferir por amor. Continua no capítulo 27, versículo 17, o que diz? Versículo 17: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Sabe, o que esse texto de Provérbios está dizendo, é sobre, ele está falando sobre amizade. Um ferro e outro ferro. E esses dois ferros vão afiando um ao outro. Só que para esses ferros serem afiados, eles precisam de atrito, e não é pouco atrito. Para moldar o ferro, não basta um atritrinho. É preciso muito atrito durante muito tempo, gerando muito calor para o ferro ser moldado. Então o que Provérbios está falando é que ele está falando sobre as nossas amizades. Elas precisam ter essa transformação mútua, essa mutualidade. Isso é amizade. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa ter como alvo. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa buscar como cristão. São relacionamentos que nos tornam pessoas melhores.
Deus quer me tornar um homem melhor, maduro, parecido com Jesus. Deus quer me tornar uma mulher melhor, madura, mais parecida com Jesus. Deus quer me tornar um pai melhor. Deus quer te tornar uma mãe melhor. E é esse tipo de relacionamento que nós devemos buscar. Amizades que nos tornam pessoas melhores. E é nesse ambiente de relacionamentos chamado igreja, que é a comunidade da fé, que nós fomos inseridos no meio dessa treta chamada igreja. A gente entra porque ali o ferro afia o ferro. Igreja é uma encrenca, gente, tá? Mas essa encrenca é tão importante, esses relacionamentos são tão importantes para que a gente amadureça e se torne mais parecidos com Jesus. Portanto, nós precisamos estar abertos para o atrito, esse santo atrito entre nós. Porque é por meio do atrito, é por meio desse calor gerado pelos atritos que nós somos moldados, que nós somos transformados. Então, o fator de sucesso de um relacionamento, sabe qual é? O fator de sucesso de uma amizade, sabe qual é? É o atrito. É o atrito. Que gera um ambiente de calor necessário para que eu e você sejamos afiados. E óbvio, esse atrito não é agradável. Mas nós temos uma grande tendência de fugir do atrito. E quando alguém nos confronta, nós construímos nossas teses, nós construímos nossos argumentos, nós construímos nossas defesas. E sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando alguém fala algo que fere, que nos fere? A gente se afasta, a gente constrói muros. Mas sabe, o que é uma amizade espiritual? Se eu fosse definir amizade espiritual, eu diria que uma amizade espiritual, um amigo espiritual é alguém que com amor e verdade nos encoraja a viver de acordo com a verdade do Evangelho. Deixa eu te mostrar isso. Gálatas capítulo 2, abre lá. Eu disse que a gente ia passear pela Bíblia hoje. Gálatas capítulo 2. Uma treta entre amigos. Quer ver uma treta na Bíblia? Tipo Big Brother, assim, que a gente gosta de ver por causa das tretas. Eu não vejo, tá? Mas tem uns aí que assistem, não sei. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Qual é o título, se você está olhando ali, qual é o título do texto no versículo 11? Gálatas 2, 11, diz assim: Paulo confronta Pedro. Dois amigos, dois grandes homens de Deus, dois apóstolos, Paulo e Pedro. Sabe o que aconteceu entre eles? Atrito. Paulo confrontou Pedro. Olha o versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Pedro, que tinha pregado lá em Jerusalém, 3.000 pessoas se converteram, que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro é o grande Pedro, ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Paulo também não é perfeito. Paulo também teve seus erros. Mas Paulo confrontou Pedro porque Pedro estava não pouco. Paulo está dizendo, ele estava muito errado. No começo, diz o versículo 12, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam da necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. E versículo 14, quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, ou seja, a verdade do evangelho, a palavra que é evangelho no grego, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como os judeus? Então sabe o que é um amigo, de acordo com o versículo 14? Ele diz, quando vi que não estavam seguindo a verdade do evangelho. Um amigo de verdade é alguém que quando olha para a tua vida e vê que você não está andando de acordo com a verdade do evangelho, ele está disposto a te confrontar. E sabe por que Pedro estava sendo confrontado? Porque Pedro
ele estava querendo impor um costume judaico dos judaizantes, que era a circuncisão, aos gentios, uma coisa que era uma tradição dos judeus e não tinha nada a ver com o cristianismo. Já viu aquela história assim de que tem crente que gosta de uma cervejinha e gosta de um torresmo, né? Tem igreja que cerveja não pode, tem igreja que os crentes bebem cerveja, né? Bebe cervejinha com torresmo. Sabe o que estava acontecendo? Pedro, ele estava lá com os gentios na mesa da cervejinha com torresmo. Quando chegou a turma da igreja dele, que não aceitava aquilo, ele mudou de mesa e falou assim: não, eles estão errados. Essa foi a hipocrisia de Pedro, tá? É como aquele crente que ele foi no restaurante, ele chamou o garçom e disse assim: garçom, me vê um chopps. Quando o garçom estava trazendo chopps, entrou o diácono e o pastor da igreja. Aí o crente virou e falou assim: não é chopps, é Schweppes. É isso que Pedro estava fazendo, tá? É Schweppes, não é chopps, né? Então Paulo vai lá e confronta ele. Então, gente, entenda uma coisa. Que tipo de atrito nós estamos falando aqui? Não são atritos triviais, banais, questões casuais, do eu não gosto assim, é porque eu acho que o papel higiênico tem que ser por baixo, o papel higiênico tem que ser por cima, ou porque não pode apertar a pasta de dente no meio, tem que apertar por baixo, e não é esse tipo de atrito. Nós estamos falando de o que justifica um atrito é um comportamento incorreto à luz da verdade do Evangelho. É disso que a gente está falando. Amigos verdadeiros são aqueles que com amor e verdade nos desafiam a viver de acordo com o Evangelho. E todos nós precisamos de amizades assim e viver isso mutuamente. Nós precisamos viver esses relacionamentos para que a gente possa viver a vida cristã em sua plenitude. Deus planejou a vida cristã assim. É por isso que nós precisamos valorizar nossas amizades e relacionamentos. Outra coisa, amigos espirituais vão te dar bons conselhos, falando ainda sobre amizades espirituais te aproximam de Jesus. Amigos espirituais te dão bons conselhos. Se você tem uma crise no casamento, e todos os casais têm, se você está vivendo uma crise no trabalho, esse amigo vai te dar um bom conselho que te aproxima de Cristo. Um conselho que está de acordo com a palavra de Deus, um conselho que está de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Amigos espirituais te ajudam a vencer a tentação. E amigos espirituais não te levam a pecar. Então, amigos espirituais te aproximam de Jesus. Quem tem amigos não fica paralisado. Quem tem amigos é curado. Quem tem amigos cresce. Aliás, um dia uma pessoa falou assim para mim lá na rede: mas pastor Tiago, você não acha que assim, igreja, né? E aqui, certeza que existem muitas panelinhas, né? E uma pessoa perguntou assim: mas pastor Tiago, você não acha que panelinha é um problema na igreja? Sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse que panelinha não é um problema na igreja, não dá problema na igreja. Quem dá problema na igreja é quem não tem panelinha. É isso que dá problema. Porque enquanto a pessoa tem a panelinha dela, se ela tem com quem comer pizza, ela está feliz. Se ela passa por um momento difícil e ela tem com quem desabafar, ela está feliz. Se ela tem com quem sair para caminhar, para correr de manhã, ou se ela está passando por um momento de muita necessidade, ela pode pedir ajuda para um amigo, ela tem uma panela, ela está feliz. O problema é quem não tem panela. É quem não tem panela nas nossas igrejas que fica lá aqui, ó. Porque eu não tenho ninguém. Porque eu não tenho alguém para comer pizza comigo. Eu não tenho ninguém para me ajudar. E sabe qual é o nosso trabalho, qual é? É garantir que todo mundo faça parte de uma panelinha. As panelinhas são boas. Mas todo mundo tem que ter a sua panelinha. Ninguém pode ficar sem panelinha, gente. E esse tem sido meu trabalho como pastor na rede. Criar panelinha para todo mundo. Esse tem sido o meu trabalho. Então vamos lá. Amizades espirituais são capazes de carregar você. Amizades espirituais te aproximam de Jesus. E terceiro lugar, amizades espirituais não são egoístas. Porque diz o texto no versículo 25 que Jesus curou aquele homem,
E de imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Para onde que ele foi? Ele foi para casa. Ele foi para a família dele. Então, uma das marcas de verdadeiros amigos espirituais é que os amigos espirituais, eles te dão liberdade para você ir aonde você quer, com quem você quiser. Porque você já viu que coisa chata, gente? Esse tipo de amizade, que você não pode, no sábado, ir com fulano, você tem que vir comigo. Porque eu te levei, te desci do telhado, eu sei o suor que eu ralei para te carregar aqueles quilômetros, para te colocar no meio daquela multidão, na frente de Jesus, e agora você vai para a tua casa comemorar com a tua família e não vai comemorar comigo? Já viu amizade assim? Ah, eu tive um amigo assim uma vez. Graças a Deus, Deus levou ele para bem longe, lá na Austrália, do outro lado do mundo. Porque era insuportável. Amizades assim se tornam um peso. Ele era um amigo muito legal, mas de repente ele começou a falar assim para mim: Thiago, sabe o que é? Porque só eu que me dedico a essa amizade. Sabe amizade de créditos e débitos? Amizade de credor, porque você está me devendo, porque eu te levei lá, desci do telhado, agora você está me devendo uma coisa grandiosa também. Gente, amigos espirituais não têm esse tipo de cobrança, eles não são egoístas, eles não pensam apenas em si mesmos, eles não querem te afastar de outras amizades, eles não querem te afastar da tua própria família. Amigos espirituais te dão liberdade. Quarto lugar, amigos espirituais se alegram com o teu sucesso. Versículo 26. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor e louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Todos se alegraram com a cura do paralítico, inclusive aqueles amigos. Agora tem gente que quando a gente compartilha o nosso sucesso, quando a gente compartilha uma vitória, algo bom aconteceu. Você estava participando do grupo 25+, e aí você vira para sua amiga e fala assim: amiga, conheci um homem. Não vou vir mais do 25+, não vou vir mais do Confluir, é isso? Não venho mais do Confluir. E a tua amiga olha e fala assim: que legal. Sabe quando você olha nos olhos da pessoa e a pessoa não se alegra junto com você por aquelas coisas boas que estão acontecendo na sua vida? Amigos espirituais, eles se alegram com o teu sucesso. Eles ficam felizes porque você foi curado, eles estão felizes porque você está crescendo, eles ficam felizes porque você está alcançando o sucesso nas áreas que Deus, da forma como Deus quer que você cresça e que você alcance o sucesso. Eles não ficam tristes porque você está indo bem. Isso são verdadeiras amizades espirituais. Eles se alegram com os que se alegram e eles choram com os que choram. Eles se identificam com a gente. Isso é uma verdadeira amizade espiritual. Amizades espirituais são capazes de nos carregar. Amizades espirituais nos aproximam de Jesus. Amizades espirituais, elas não são egoístas. Amizades espirituais se alegram com o teu sucesso. E por último, amizades espirituais nunca desistem de você. Aliás, falando de sucesso, né? Amigos espirituais, mais do que alegrarem com o teu sucesso, eles te conduzem ao sucesso. Porque foram aqueles amigos que conduziram o paralítico na direção da cura e do que Deus podia fazer na vida dele. Então, não existe nada melhor também do que na vida a gente poder celebrar o nosso sucesso com alguém, né? Antes de eu falar do último ponto, eu só quero lembrar de uma coisa que eu acho importante, porque, se eu não me engano, foi Tolstói que disse que a verdadeira alegria só é alegria completa quando ela é compartilhada. Eu lembro de um filme, não sei quem assistiu aquele filme, Na Natureza Selvagem. Um jovem
que ele se rebela com o mundo inteiro, se rebela com os pais, e ele vai viver lá no Alasca, no lugar mais lindo do mundo. Ele se isola do mundo, sozinho no Alasca. E ali ele vive as experiências mais incríveis que um homem pode viver, no meio da natureza selvagem. Ele vê coisas lindas, ele contempla a própria glória de Deus. E aí ele, no meio daquelas coisas lindas, ele começa a ficar triste. E ele vai ler um livro, se eu não me engano era do Tolstói. E ele lê o livro e está escrito assim: a alegria só é completa quando ela é compartilhada. E aí ele descobre a grande verdade, que de nada adianta a alegria, de nada adianta o sucesso, se a gente não tem com quem compartilhar. Então quem tem amigos verdadeiros, tem amigos com quem pode compartilhar o sucesso. E aí a alegria é completa. E por último, amigos espirituais nunca desistem de você. Verdadeiros amigos espirituais nunca desistem de você. O versículo 19 diz: mas não conseguiram levar o paralítico por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Sabe, aqueles amigos podiam ter chegado ali junto com aquele paralítico, eles podiam ter desistido. Mas eles não desistiram. Eles foram adiante. Talvez você tenha um amigo que está passando mal, né? E o amigo te liga e fala assim: olha, você pode me levar até o hospital? Eu te levo. E aí chega lá no hospital, por exemplo, lá em Indaiatuba, o Santo Inês. Está lotado o Santo Inês. Aí você olha para aquela fila e fala assim: meu Deus, eu vou ter que ficar aqui até madrugada. Aí você vira para o teu amigo e fala assim: você não quer tomar uma dipirona? Os amigos do paralítico podiam ter feito isso. Eles podiam ter chegado ali e falado assim: não vai dar. Vamos tentar numa próxima. Fique em paz, vamos para casa, a gente tenta numa próxima. Não. Eles não desistiram. E eu fico imaginando o coração daqueles amigos. Eu fico imaginando a cara deles quando eles viram que estava cheio aquele lugar. Eu fico imaginando o que se passou no coração do paralítico, que estava também esperançoso, que acreditou na fé dos amigos, porque é interessante isso. O texto bíblico diz que Jesus ficou admirado. O texto bíblico de Lucas capítulo 5 diz que Jesus ficou admirado com a fé daqueles amigos. Você tem amigos de fé? Então esse amigo que era paralítico foi carregado, foi levado até Jesus e foi tomado por essa convicção de que ele podia ser curado porque ele tinha amigos que tinham fé. Então imagina quando o coração cheio de esperanças, eles chegaram lá e viram aquela casa abarrotada. Imagina a decepção do paralítico, pensando: não vai dar certo. E eles podiam ter achado: não vai dar certo, vamos desistir. Mas eles não desistiram. Nós precisamos de amigos que não desistam de nós, que nos façam descer pelo telhado. Gente que não desiste de nós em nenhuma circunstância. Você tem amigos assim? Você tem amigos assim, que não desistem? E que se for preciso descer pelo telhado, nós vamos descer pelo telhado. Eu quero que você pense no nome desse amigo. Eu quero que você pense no nome dessa amiga. Repense suas amizades. A minha oração é que o Espírito Santo coloque em nossas vidas amigos que não desistem de nós. Porque não dá para lutar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Você precisa de amigos. A vida é muito difícil. Os dias estão se tornando cada vez mais difíceis e pesados. E nós precisamos de verdadeiros amigos espirituais. Amigos que são capazes de nos carregar. Amigos que nos aproximam de Jesus. Amigos que não são egoístas e que, junto conosco,
se abrem para outras relações e relacionamentos, amigos que se alegram com o teu sucesso e amigos que não desistem de você. E a pergunta que eu quero deixar aqui hoje para vocês são duas. Que tipo de amizades você tem cultivado ao seu lado? Amigos que te levam para perto de Jesus? Amigos que estão lá quando você precisa e que te carregam e que não desistem de você? Porque Provérbios diz isso. Porque é na adversidade que nós encontramos, descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos. Então, que tipo de amigos você tem cultivado? E por último, mais importante, que tipo de amigo você é? Seja o tipo de amigo que leva as pessoas a Cristo. Essa é a minha proposta para vocês. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse encontro tão importante. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Não é bom estar sozinho. E Deus, a resposta à solidão são relacionamentos significativos. E relacionamentos significativos são amizades espirituais. Nosso mundo carece de amizades espirituais. Nós estamos carentes de amigos espirituais que possam nos carregar quando não somos fortes o suficiente, que possam nos aproximar de Cristo, nos ajudando a crescer na fé, nos confrontando quando necessário. Amigos que se alegrem conosco nas vitórias e chorem conosco nos fracassos. E amigos que nunca desistam de nós. Nós queremos ter amigos assim, mas mais do que isso, Deus, nós queremos ser amigos assim. Como o Senhor é nosso amigo, porque na tua palavra diz que ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Tu és o nosso Salvador e amigo que deu a vida por nós. Que nós possamos olhar para ti, Deus, Jesus, e aprender contigo sobre como ser amigos, estando dispostos a dar a nossa própria vida pelos nossos amigos. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.